Fala galera, J aqui, essa é a parte 4 de 5 webtoons / manhwas tão bons quanto Solo Leveling. Se você ainda não viu a parte 1, 2 e 3, dá uma conferida aí no canal. Se você ainda não votou na enquete, se inscreve no canal e vota lá na parte de comunidade. E se nenhuma das opções te agrada, sinta-se livre para deixar alguma ideia aí nos comentários. Só não sejam tão específicos, beleza? Além disso, dê uma conferida no meu último vídeo, onde eu comento obras que não são parecidas com Solo, mas são boas. Pode ser que você ache algo novo lá. Sem mais delongas, bora lá! Começando com Jungle Juice, um webtoon que eu diria que vem ganhando bastante popularidade recentemente. Jung Soo-chan é um estudante universitário que tem uma vida invejável. É bonito, as minas dão em cima dele toda hora, extremamente sociável, tem mais de 5.000 seguidores e que tem boas notas. Só que tem um problema, ele tem um par de asas de insetos em suas costas. E por causa disso, volta e meia, ele tem que esticar elas, digamos assim, fazendo ele fugir da galera quando elas ficam dormentes. Essas asas surgiram quando ele estava no ensino médio, matou uma libélula com uma espécie de Baygon chamado Jungle Juice, a libélula virou pó do nada e depois ele inalou esse pó sem querer. No dia seguinte, ele acordou com as asas já em suas costas. Como ele ficou com muito medo de começar a ser tratado como um monstro, ele decidiu se afastar de todas as pessoas, vivendo uma vida solitária. Cansado da solidão, antes de entrar na universidade, ele decide dar um 360 na vida. Se arruma, passa a esconder as asas com uma faixa amarrada ao corpo e se torna uma pessoa extremamente amigável, que está sempre sorrindo. Certo dia, uma mina que era afim dele, Mihê, força ele a ir ao cinema. Ele também gosta dela, mas tem medo do que pode acontecer se ela descobrir o seu segredo. Durante o filme, um maluco que no lugar das mãos tem patas de louva-a-Deus, na verdade não deve ser patas o nome, mas enfim, esse cara invade a sala, mata um cara e pula pra cima de Jung, perguntando se ele já tinha visto um inseto híbrido e dizendo que Jung seria sua presa. Jung consegue fugir, mas no processo, Mihê acaba sendo envolvida, causando a queda dela do prédio. Jung fica indeciso se salvava Mihê ou não com suas asas, com medo do que poderia acontecer se ele fosse descoberto com um monte de pessoas olhando. Mas no fim, decide que não podia abandoná-la, pulando logo em seguida atrás dela. Ele pega ela e sai voando. Um monte de pessoas gravam a cena e jogam na internet. Durante isso, o cara louva-a-Deus é derrotado por uma mina desconhecida. Um mês depois, Jung continuava sua rotina normalmente, exceto que todas as pessoas se afastaram dele, por causa de rumores dizendo que ele era o monstro do vídeo, o qual obviamente virou viral. Ele vai atrás de Mihê, que estava hospitalizada, e chegando lá, ela o chama de monstro e diz pra ele ficar longe dela. No fundo do poço, Jung decide se matar, até que ele é impedido pela mina desconhecida, que derrotou o louva-a-Deus. Ela leva ele para sua universidade. Durante o caminho, ela explica sobre o Jungle Juice e que teria um modo de voltar ao normal. Logo depois, eles chegam ao Ninho, a cidade campus da universidade. Basicamente, era uma cidade composta só de pessoas e insetos. Jung é levado até um professor, o qual explica que existe uma espécie de antídoto, o soro Cinderela, capaz de fazer uma pessoa inseto voltar ao normal. Mas ele só era dado ao estudante que se graduasse como o melhor estudante do departamento. Jung, sem muitas opções, decide se matricular nessa universidade, com o objetivo de voltar ao normal. A partir daí, é como vai ser sua nova vida, buscando se graduar como o melhor. Mas é claro que não será fácil. Terá provas absurdas, o curso que ele se matricula meio sem querer é um curso de combate, então sim, vai ter bastante porradaria e vilões que querem evitar que as pessoas voltem ao normal. Jungle Juice é um shounen clássico. Nesses poucos capítulos podemos perceber que o Jung é o protagonista raiz. Ele é bondoso, tenta salvar as pessoas, proteger os mais fracos, não aceita injustiças e tem um poder que tem muito potencial, mas precisa treiná-lo. De certa forma, o ambiente escolar, cada pessoa ter um poder diferente, tudo isso lembra um pouco Boku no Hero. Porém, se passa em uma faculdade, não no ensino médio, o que abre mais possibilidades. Já temos eles tomando umas cachaças e desenvolver um romance é muito mais fácil também quando eles são mais velhos. Tem uma arte muito boa, bonita, chamativa e bem colorida, que ajuda a destacar as partes insetos das pessoas, o que eu achei bem legal. Se você gosta de shounen raiz, dê uma chance a Jungle Juice. Ele ainda está engatinhando, tá bem dentro dos clichês, mas tem um grande potencial. Pelo menos fique de olho nele.
Se eu não falasse de SSS Class Suicide Hunter, eu acho que vocês iam me matar, né? A história se passa em Babylon. Uma torre que apareceu de repente no mundo, está cheia de monstros, é dividida em vários andares, conforme mais alto o andar, mais difícil ele é, e algumas pessoas que entraram nela despertaram habilidades, ficando conhecidas como caçadores. Até aqui o rolê padrão, nada muito diferente do que a gente está acostumado. O caçador número 1 era conhecido como Imperador das Chamas, Yu Suha. Ele era o único a ter completado vários andares sozinho, o cara solava os andares, e por causa disso era admirado e invejado por muitos. Uma das pessoas que admirava e invejava ele, chegando ao ponto de ser doentio, era King Gonja, um caçador rank F, sem habilidades, considerado um fracassado. A torre recompensa as pessoas por determinados sentimentos ou ações. Então, por exemplo, você treina alguma coisa muito difícil e não desiste por mais difícil que seja. A torre ia te recompensar pela sua força de vontade e ia te presentear com alguma skill. Kim tinha tanta inveja do imperador que a torre nunca tinha visto algo parecido, e por causa disso, ele foi recompensado com uma carta de habilidade dourada, a skill Rank S+, Quero me tornar como você, a qual copiava uma skill aleatória do inimigo que matou o portador dessa skill. Uma skill roubada, só que inútil, porque que adianta você copiar uma skill se você vai estar morto? Ele fica pistola com a skill e decide encher a cara. Na volta pra casa, ele escuta sem querer uma discussão entre o imperador e uma mina, onde o imperador mata essa mina sem dó nem piedade. Depois disso, Kim, com raiva e nojo da pessoa que era o caçador rank 1 de verdade, tenta fugir, mas era tarde demais. O imperador tinha percebido sua presença e mata ele também. Quando ele é morto, sua skill ativa. A descrição dela diz que é aleatório, mas não é bem assim. Ele consegue ver as raridades das skills pela cor das cartas. Então ele escolhe copiar a única skill com carta dourada que o imperador tinha. A skill é copiada com sucesso e ele acorda 24 horas antes de sua morte. A skill que ele copiou do imperador é a Relógio do Retornador, a qual faz o portador voltar 24 horas no tempo após sua morte, mantendo suas memórias e experiências, ou seja, protagonismo ao máximo, combou mais que perfeitamente com sua skill inútil. Depois disso, rola mais umas tretas, até que Kim decide que ele precisa matar o imperador. Só que tinha um problema, como o imperador tinha skill de retornar, ele ia ficar em um loop, ele matando e o imperador retornando 24 horas atrás. Então Kim bola um plano de matar o imperador antes que ele tenha despertado sua habilidade, que no caso aconteceu 11 anos atrás. Ele começa a se matar sem parar para conseguir voltar 11 anos no tempo, tendo que se matar mais de 4.000 vezes. Eu diria que é um competidor à altura do Subaru de ReZero. 11 anos de volta no tempo, ele vai e mata o imperador antes de ele virar imperador. E aí começa a história de como Kim, abusando de seu combo mais que roubado de skills, vira um dos melhores caçadores em pouquíssimo tempo. Claro que morrendo muito no processo, e começa a ajudar a galera a completar os andares e avançar na torre. Tem uns detalhes que eu não vou me aprofundar, porque seria muito spoiler, mas ele consegue copiar uma skill de qualquer coisa que matar ele. Não precisa ser um caçador, pode ser um monstro ou um boss. E depois ele consegue escolher exatamente qual skill ele quer copiar, sabendo o que cada uma faz antes de escolher. Então Kim é muito broken. Em termos de arte, é boa, bonita, mas nada demais. Tem obras bem melhores no mercado atualmente. Suicide Hunter tem tudo que eu sei que vocês gostam. Protagonista pelão, monstros, uma espécie de dungeon, habilidades, o pacote completo. Se você gosta de solo leveling, com certeza vai adorar Suicide Hunter. Outro que me pedem para falar muito é Second Life Hunker. Cha Yeon-woo tinha um irmão gêmeo que estava desaparecido há 5 anos. Durante esse tempo, sua mãe veio a falecer por causa de uma doença. Devido a isso, Yeon, que era um soldado, decide se alistar para servir na África, achando que nunca teria motivos para voltar à Coreia. 2 anos depois, ele retorna, pois recebeu a notícia que seu irmão tinha sido encontrado morto, e junto ao seu corpo foram achados algumas coisas. Uma foto em que ele estava usando uma espécie de armadura e um relógio, que
tinha sido presente de Yeon. Quando Yeon pega esse relógio, que supostamente estava quebrado, ele começa a funcionar de novo, e Yeon começa a escutar a narração de uma espécie de diário do seu irmão, a qual descrevia toda a jornada dele no obelisco, uma torre que também é uma dungeon bem parecido com a de Suicide Hunter. A narração conta que o objetivo de seu irmão era conseguir um elixir capaz de curar sua mãe, mas no processo ele foi traído e morto dentro do obelisco por um grupo de pessoas. Depois disso, Yeon começa o processo de despertar e sucessão de habilidades do seu irmão. Então ele meio que herda algumas habilidades que eram do seu irmão. E claro que seu principal objetivo é a busca de vingança daqueles que traíram e mataram seu irmão. Assumindo o nome de Jung-woo, que era o nome do irmão dele, ele entra no obelisco, começando no andar de tutorial, onde ele decide começar a usar uma máscara branca, bem parecida com a do Arthur de Tebat. Aqui começa a jornada de Yeon, agora conhecido como Jung, atrás de vingança pela morte de seu irmão. Second Life, eu acredito que é um dos webtoons mais parecidos com Solo, no quesito de foco da história, no caso da história ser extremamente focada no protagonista, deixando a desejar desenvolvimento de outros personagens. O que não é totalmente ruim, porque eu gosto bastante do Yeon. Ele tem o carisma de personagem apelão que nem o Sung. Você sente prazer em ver as mitadas dele. No mais, nós temos todo o conceito de mana, sistema de jogo, que nem Solo, com notificações, janelas de status, skills, o rolê padrão. A arte é bem bonita, nada a reclamar sobre ela. Novamente, eu diria que ainda mais que Suicide Hunter, se você gosta de Solo, você tem que ler Second Life. The Live é uma obra que, estranhamente, eu não vejo ser tão comentada. Apesar de não ser a melhor obra de todas, não é horrível. A história segue Yoon Jae-kim, o qual teve a esposa e filha mortas por um serial killer, e passou a viver uma vida vazia dia após dia. Após o ocorrido, ele começou a escrever uma espécie de diário, no qual ele escreve como se estivesse conversando com elas. No dia do aniversário da esposa, Kim tem uma crise emocional, onde ele se desespera e começa a escrever que queria vê-las em seu diário, até que o diário começa a brilhar, apaga tudo que tinha sido escrito nele. Em uma das páginas aparece uma mensagem dizendo que ele poderia vê-las novamente e que ele seria transportado para um mundo paralelo no dia 18 de setembro às 10 da noite. Kim fica confuso com a mensagem, mas fica esperando ansiosamente pelo dia marcado. 18 de setembro às 10 da noite, ele é transportado para o tal mundo como previsto na mensagem. Ele se vê em uma espécie de floresta onde uma voz diz que o tutorial irá começar e que as pessoas reunidas ali deveriam pensar em sua arma preferida e que ela iria aparecer. Nesse mesmo tempo, é mostrado que o diário, que foi junto com ele para esse mundo, começa a descrever o futuro. Então ele sabia tudo o que ia acontecer nesse tutorial e como completá-lo da melhor maneira possível. Durante o tutorial é introduzido todos os elementos de RPG, janela de status, mana, skills, etc, etc. Eu vou avançar a história porque tem bastante enrolação até ser explicado as coisas que importam de verdade. Nesse mundo existem 4 raças principais: os dragões, os humanos, os demônios e os anjos. Elas vivem em conflito entre elas, exceto os dragões, que são a raça neutra. O objetivo final desse mundo é conseguir o Santo Grau, bem estilo Fate mesmo, uma espécie de item capaz de realizar qualquer desejo, mas que só é possível ser encontrado conseguindo algumas chaves que estão em posse das diferentes raças. Kim, a única pessoa que sabe do futuro, devido ao diário, que conforme vão acontecendo as coisas, ele vai atualizando sobre o futuro, com novas páginas sendo escritas de forma automática, decide correr atrás do Santo Grau para trazer sua esposa e filha de volta à vida. Eu diria que o pior erro de The Live é a enrolação. Por exemplo, a parte do tutorial poderia ter sido bem menor, jogando eles logo no meio das tretas e explicando aquele mundo e seus objetivos, porque fica tudo meio que no ar. No começo você não sabe qual é o objetivo do mundo, não do Kim. Do Kim sempre é muito claro que ele está procurando um jeito de trazer a filha e esposa de volta, mas do mundo em si, você não sabe qual o rolê das raças, das guildas, fica tudo muito em aberto, mas conforme vai sendo explicado, vai melhorando aos poucos. A arte é boa, bem limpa, nada a reclamar sobre ela também. Acho que já ficou claro que é mais uma obra utilizando elementos de RPG, parecidos com Solo, onde o protagonista fica cada vez mais apelão conforme o tempo passa. Eu diria que The Live está um degrau abaixo das demais, mas se você já leu tudo que tinha para ler, não custa tentar esse webtoon.
Acredito que Survival of the Sword King dispensa apresentações. Eu nem ia falar sobre ele, porque, especificamente no Brasil, ele é bem conhecido. Mas vocês me cobram muito, então, para tirar o peso da consciência, vou falar dele. Ryu Han-bin foi um dos selecionados a ser transportado para o mundo de Telha-Ratna, que seria um mundo de fantasia com sistema de RPG. Então, monstros, XP, magias, níveis, classes. Já cansei de falar disso nesse vídeo. As pessoas que eram escolhidas tinham o auxílio de um sistema, com notificações, guias, janelas de status, também nada de novo. E antes de chegarem ao continente de Ratna, elas tinham que passar por uma espécie de tutorial, onde elas ficavam em uma região de montanhas, sozinhas, caçando monstros nível baixo. Quando elas atingiam nível 5, elas poderiam se encontrar com outros escolhidos, e quando atingissem nível 20, o tutorial seria concluído e elas seriam transportadas para o continente de Ratna. Só que tinha um problema, o sistema de Ryu, em específico, começou bugado, então volta e meia ele apresenta uma tela de erro, realiza ações erradas, como por exemplo, Ryu havia escolhido começar com uma lança, mas como o sistema bugou, ele recebeu uma espada. Mas o pior erro de todos ainda estava para aparecer. Quando Ryu atinge o nível 5, que supostamente estaria apto a sair daquela área e encontrar outros escolhidos, o sistema simplesmente reseta o nível dele para 1, mas mantém os status atuais dele, de força, defesa, destreza, entre outros, e também suas skills. Ryu fica nesse ciclo sem fim, onde ele ia ficando mais forte, os monstros também iam ficando mais fortes, acompanhando em paralelo o crescimento dele, sem passar do nível 4 por 22 anos. Então ele fica naquele estágio durante 22 anos, até que um dos responsáveis por transportar as pessoas para esse mundo, uma espécie de deus, percebe a burrada de que Ryu ainda estava no mapa de tutorial e decide jogá-lo ao continente de Ratna, com a esperança de que ele seria morto por ser apenas nível 4 e seus status serem fracos. Os status que ele ganhou durante esses anos são chamados de status extras, e a princípio não aparecem quando esse deus vai checar, então ele acha que Ryu ainda é um nível 4 normal. Como vocês devem imaginar, Ryu é extremamente overpower. Ele vira nível 5 quando chega no continente, mas para passar para o 6 requer uma quantidade absurda de XP. O seu sistema continua bugado e aparece uma missão final para ele: matar uma das 6 divindades em Ratna, onde sua recompensa seria imortalidade, voltar para a Terra e 3 desejos seriam atendidos. Também é explicado que ele deveria manter em segredo que era uma pessoa de outro mundo e se registrar na guilda de caçadores. Logo após isso, ele encontra uma Wyvern, que supostamente deveria ser uma criatura forte. Derrota ela com um soco, devido a seus status extras absurdos, descobre que ela é uma Wyvern falante, e ela explica a Ryu que humanos vindos de outro mundo eram temidos, pois eles matavam as pessoas de Ratna para aumentarem seus níveis, e por causa disso, eles eram caçados e mortos. A partir daqui, resumão, porque tem muita enrolação até explicar coisas importantes. As pessoas que eram de outro mundo sofriam influência do sistema. Com o passar do tempo, elas iam perdendo a sanidade aos poucos. Como o sistema de Ryu estava bugado, isso não acontecia com ele. Então ele decide achar o deus que jogou ele nesse mundo e matar ele. Como eu disse, Ryu é extremamente forte. No começo, ele sai praticamente dando hit kill em tudo, mas depois começam umas lutas da hora que ele tem que se esforçar pelo menos um pouquinho. Começa então a jornada de Ryu atrás do responsável por tudo isso, fazendo aliados, inimigos, descobrindo os segredos desse outro mundo e sendo extremamente apelão. Sword King tem uma arte incrível. Às vezes vale a pena ler só pela arte. Outro ponto muito bom é o protagonista. Ryu é extremamente carismático, engraçado e forte. Durante a jornada, ele encontra personagens que também são bem legais e que têm profundidade. Eles têm um passado, uma história que você se importa. Não é só focado na história de Ryu. Se você ainda não acompanha Sword King, eu não sei o que você está esperando, mas fica a recomendação para quem não conhecia. Como sempre, eu espero que vocês tenham gostado da lista e eu queria saber se vocês teriam interesse em recomendações de obras interessantes, mas que não tem em português ou que poucos capítulos foram traduzidos, porque volta e meia eu me deparo com uma dessas e fico em dúvida se eu recomendo ou não. Deixe aí nos comentários. Deixe o like, se inscreva no canal, eu vou ficando por aqui e um forte abraço.